¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. Existem momentos em nossa vida que são muito difíceis. Por vezes, enfrentamos tempos árduos que nos parecem roubar todas as expectativas de continuar nosso caminho. Mas, qual é o limite do ser humano? Se as dificuldades são o caminho da superação, sendo a prova maior de força, então a fé e a coragem são como o combustível da vontade de viver e seguir adiante. Em 13 de outubro de 1972, houve um acidente na Cordilheira dos Andes. O voo 571 da Força Aérea do Uruguai levava 45 pessoas pertencentes à equipe uruguaia de rugby, da escola particular Stella Maris. A viagem foi de Montevidéu a Santiago do Chile, mas devido à falta de visibilidade e a erros dos pilotos, o avião caiu no meio das montanhas. Os sobreviventes tiveram que permanecer 72 dias isolados em meio à neve, em condições de vida extremamente difíceis. Esta é uma das histórias de sobrevivência mais fantásticas de todos os tempos. A fé e coragem desses jovens uruguaios se tornou algo sem precedentes, onde todos os limites do ser humano foram postos à prova. O voo da Força Aérea do Uruguai desviou-se da rota em 12 de outubro de 1972. O avião havia sido fretado especialmente para transportar o time de rugby amador, ou de Christians, do Uruguai para o Chile, onde seria disputada uma partida contra um time local. Além dos jogadores e da equipe, outros passageiros, amigos e familiares e vários membros da tripulação também viajaram no avião. Ao todo, 45 pessoas decolaram de Montevidéu em um avião Fairchild, pilotado pelo coronel Júlio César Ferradas. Júlio tinha mais de 5.000 horas de voo. Como copiloto, vinha o tenente-coronel Dante Hector Lagurara, que não tinha tanta experiência em pilotagem. O trajeto se torna complicado. Devido a uma tempestade que começou nos Andes, o voo necessitou realizar uma escala e passar a noite na cidade de Mendoza, na Argentina. Embora exista uma rota direta de Mendoza para Santiago, é necessário que os aviões atinjam uma altura de aproximadamente 8.000 metros. Esta altitude é muito próxima do limite que o Fairchild consegue alcançar. Por questão de segurança operacional, o piloto decidiu mudar o trajeto. A viagem seguiu uma rota muito mais longa indo pelo sul da Cordilheira dos Andes, onde voariam em menor altitude.
No dia seguinte, apesar das condições serem melhores, o tempo não colaborou com o voo. Durante o percurso, as nuvens dificultavam a visibilidade. O comandante Júlio, com mais experiência, havia sobrevoado os Andes 29 vezes anteriormente. No entanto, desta vez, ele estava treinando um copiloto. Ele comandava ao mesmo tempo que instruía Lagurara. Devido às condições climáticas, a jornada foi muito mais difícil. Assim, o turbo-hélice voava a cerca de 5.500 metros de altura sobre os Andes, usando nada além das informações recebidas dos instrumentos de medição. Por conta das nuvens, eles não conseguiram confirmar visualmente sua localização. Dessa forma, o copiloto teve que confiar nas informações que recebeu pelo rádio. Por um erro de cálculo em um determinado momento, eles acreditavam que já haviam passado pelos Andes e que estavam próximos a Santiago do Chile. Os controladores de voo da cidade com quem ele estava se comunicando lhe deram permissão para descer, sem saber que eles ainda cruzavam as montanhas. Assim, Lagurara tentou descer para 3.500 metros de altura. Tudo isso, sem qualquer condição visual. A certa altura, a turbulência fez o avião descer várias centenas de metros repentinamente. Naquele momento, os passageiros e os pilotos viram que estavam prestes a se chocar com uma montanha. Lagurara tentou superar o obstáculo, mas era tarde demais. Por alguns minutos, o copiloto manteve o avião quase na vertical e com os motores em potência máxima, tentando subir acima do pico da montanha. Por alguns instantes parecia que ele conseguiria. No entanto, a colisão aconteceu. No primeiro choque, a asa direita foi arrancada. Além disso, parte da cauda também se soltou, deixando um buraco na parte traseira da aeronave. Nesse momento, 3 dos passageiros e 2 tripulantes foram arremessados para fora do avião. Finalmente, a outra asa também foi arrancada ao lado da parte da cabine, matando outros 2 passageiros. Os destroços do Fairchild desceram a toda velocidade pela orla da montanha, até atingir um banco de neve. Nesse último impacto, o piloto Júlio César Ferradas também morreu. A fuselagem do avião parou em um ponto da montanha a 3.570 metros de altura, que mais tarde foi chamada de Vale das Lágrimas. Eles estavam presos na fronteira do Chile e a Argentina, próximo ao vulcão Tinguiririca e ao Monte Seller. Das 45 pessoas no avião, 33 sobreviveram à queda, embora muitas delas estivessem em estado grave. Dentre os sobreviventes estava o estudante de medicina, Roberto Canessa, que trabalhava rapidamente para ver a gravidade dos feridos e ajudá-los no que podia. Um dos que estavam em situação mais grave era Nando Parrado, que sofreu traumatismo craniano e permaneceu inconsciente por 3 dias. Após tentar cuidar dos feridos e retirar os mortos da fuselagem, o tempo piorou na montanha. Naquele instante a possibilidade de resgate era remota, e a única forma de abrigo era o próprio avião. As temperaturas naquele local chegavam a 34 graus negativos. Após a primeira noite, apenas 28 dos passageiros permaneceram vivos. Daqueles 28 sobreviventes, 2 deles permaneceram em coma, Nando Parrado e sua irmã Susana. Os demais tentaram improvisar um abrigo na fuselagem do avião, cobrindo o buraco após o acidente com assentos, neve e bagagem. A aeronave se tornou um abrigo de 9 metros quadrados para 28 pessoas. Um dos passageiros, Fito Strauss, foi de grande ajuda, e graças a ele, as condições dos outros melhoraram um pouco. Por exemplo, Strauss criou uma maneira de obter água líquida do gelo, usando uma folha de metal para concentrar o calor do sol. Ele também improvisou diversos itens que foram importantes para a sobrevivência do grupo. Quando Nando Parrado acordou do coma, depois de 3 dias, ele também tentou acordar a irmã, mas não conseguiu.
Susana acabou morrendo pouco tempo depois. Logo, eles perceberam que seu maior problema seria a falta de comida. Embora racionassem o pouco que tinham, depois de uma semana, já quase não havia alimentos disponíveis. Além disso, eles não tinham equipamentos médicos, roupas quentes ou uma maneira de se comunicar com o mundo exterior. O único contato deles era um rádio a pilha que eles encontraram na bagagem, o qual serviu para que eles soubessem notícias sobre as buscas. Durante os primeiros 8 dias após o acidente, os governos da Argentina e do Uruguai tentaram encontrá-los. No entanto, apesar de vários aviões terem passado por onde eles estavam, eles não conseguiram os avistar, porque a fuselagem branca do Fairchild se tornava praticamente invisível na neve. Após o 10º dia, um dos passageiros ouviu no rádio que eles haviam sido dados como mortos, e que as buscas foram encerradas. Naquele momento, eles perceberam que agora estavam sozinhos. Observando os arredores, tudo que os sobreviventes podiam contemplar eram montanhas gigantescas. Parecia impossível para eles escalar aqueles paredões de pedra e gelo, para tentar assim achar uma saída. Apesar de suportar tudo o que podiam sem comida, os sobreviventes logo perceberam que morreriam rapidamente se não encontrassem alimento. No meio de uma geleira, a mais de 3.000 metros de altura, não havia nada que eles pudessem caçar, ou mesmo colher. Aos poucos e com muita repulsa, alguns chegaram à conclusão que sua única opção era comer os corpos de seus companheiros mortos. Embora parecesse ser a única forma de sobreviver, todos inicialmente se recusaram a fazê-lo. A maioria deles era católica, e eles, por sua crença, temiam que só de pensar em fazer algo assim, Deus os puniria. Muitos oraram pedindo orientação, ou qualquer outra providência divina. Assim, antes de tomar a decisão de consumir carne humana, procuraram todas as alternativas possíveis. Eles tentaram comer o estofamento dos assentos, que era de algodão, ou o couro das malas e sapatos, mas com isso, a saúde deles só piorou. Portanto, após vários dias, pouco a pouco a maioria dos sobreviventes tomou a decisão de se alimentar da carne de seus companheiros. Apenas um deles optou por não fazê-lo e morreu pouco depois, pesando apenas 25 quilos. Como se não bastasse tamanha provação, um novo temor estava por vir. Durante a noite, 16 dias após a queda nas montanhas, ocorreu uma avalanche, a qual tirou a vida de mais 8 dos sobreviventes. A montanha parecia implacável. Tal evento aumentou ainda mais a sensação de desespero e desamparo daqueles que ali lutavam por suas vidas. Com o passar dos dias, aqueles jovens estavam percebendo que precisariam fazer algo por si mesmos se quisessem sobreviver. Como ninguém os resgataria, então eles mesmos teriam que sair para procurar ajuda. Devido às últimas palavras do piloto, antes de morrer, eles acreditavam que estavam próximos a leste de uma área habitada do Chile. No entanto, eles estavam na verdade a quase 80 quilômetros da população mais próxima. Ainda assim, o caminho ao oeste, que eles pretendiam ir, era o pico de uma montanha, então os 3 voluntários decidiram seguir para o leste para explorar. Lá, a menos de um dia de distância, eles encontraram a cauda do avião. Dentro dela, encontraram alguns alimentos e as baterias para tentar ligar o rádio comunicador da aeronave. Mas infelizmente, após muita persistência, eles não conseguiram religar o equipamento. No dia seguinte partiram novamente para continuar sua busca, mas na segunda noite que passaram ao relento, quase morreram congelados.
Eles só conseguiram sobreviver na primeira noite, porque dormiram dentro da cauda do avião. Eles logo perceberam que se quisessem chegar a algum lugar, tinham que encontrar uma maneira de suportar as temperaturas muito baixas durante a noite. Logo, eles tiveram a ideia de fabricar uma espécie de saco de dormir com o isolamento do próprio avião. Graças ao trabalho em equipe, eles conseguiram terminar em poucos dias. Uma vez que eles conseguiram terminar os sacos de dormir, eles aguardaram a chegada dos dias mais quentes. O verão se aproximava e lhes daria mais chances de sucesso. 3 dos passageiros sobreviventes em melhores condições, Antônio Vizintim, Fernando Parrado e Roberto Canessa, decidiram realizar uma expedição para o oeste. Sua ideia original era subir ao topo da montanha. Eles imaginaram que do outro lado estariam as planícies do Chile. No entanto, depois de uma difícil escalada sem qualquer equipamento adequado, conseguiram alcançar a parte mais alta da montanha. Eles esperavam ver vales verdejantes, mas para desespero dos jovens, tudo o que viram foram mais montanhas e neve. Naquele momento, perceberam que para sair dali levaria muito mais tempo do que o esperado. Apesar da frustração naquela hora, eles tomaram uma decisão difícil: seguir a pé por aquele vale rumo ao oeste. Vizintim retornou para o avião. Agora, apenas Parrado e Canessa continuaram a jornada à procura de ajuda. Eles permaneceram caminhando por 10 dias, até conseguirem descer para um pequeno vale. No caminho, eles ficaram sem comida. O frio congelante que mantinha a carne conservada foi desaparecendo. A esta altura, alguns sinais de civilização, como fazendas e pastagens, permitiram que eles mantivessem a esperança. Roberto já se sentia doente, e muito fraco, devido à longa jornada. No final do 10º dia, eles avistaram alguns homens andando a cavalo, e tentaram se comunicar. Contudo, estavam do outro lado de um rio que fazia muito barulho. Eles não compreenderam o que disseram. Um dos homens arremessou amarrado a uma pedra, um papel com um lápis. Fernando Parrado, no momento mais decisivo da jornada, escreveu para aquele desconhecido, escolhendo muito bem suas palavras. Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio, faz 10 dias que estamos caminhando. Tenho um amigo ferido logo acima. No avião tem 14 pessoas feridas. Temos que sair logo daqui e não sabemos como. Não temos comida, estamos fracos. Quando vão nos buscar lá em cima? Por favor, não podemos nem caminhar. Onde nós estamos? Ao ler a mensagem, aqueles homens apenas acenaram em sinal positivo, pois entenderam do que se tratava. Os fazendeiros procuraram ajuda na cidade mais próxima, e finalmente, um helicóptero conseguiu alcançar a geleira, onde os outros sobreviventes estavam esperando. Assim, entre 22 e 23 de dezembro, 72 dias após o acidente, o último passageiro do voo 571 foi resgatado. Ninguém acreditou que eles pudessem estar vivos. Toda a imprensa na época se mobilizou para narrar o fato. Quando voltaram para casa, os sobreviventes tiveram que enfrentar a opinião pública, devido à sua decisão de comer carne humana para sobreviver. Durante anos, muito se discutiu sobre aquela difícil situação. O martírio e sofrimento deixou marcas profundas naqueles jovens. No entanto, com o passar do tempo, os sobreviventes do que ficou conhecido como Milagre dos Andes puderam reconstruir suas vidas. Até hoje, eles ainda se reúnem uma vez por ano para relembrar a experiência da superação e manter os laços de fé e amizade. E sempre honrando assim a memória daqueles que perderam suas vidas na montanha.
¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que pronto espero estar con él.